presidente Lula responde a um processo na Operação Zelotes, acusado de beneficiar empresas ligadas à Hyundai e à Mitsubishi com uma MP, com uma medida provisória. A acusação, nesse caso, doutor Cristiano, é de que essa MP teria andado muito rápido, teria passado por vários ministérios num único dia. Faz sentido essa acusação? O que a defesa diz em relação a isso? Nenhum. É preciso lembrar que essa medida provisória, ela não criou nenhum benefício. O benefício fiscal foi criado em 1999 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Esse benefício fiscal, que buscava a instalação de montadoras nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país, foi sendo prorrogado ao longo do tempo. Ele foi prorrogado durante o governo do ex-presidente Lula e depois foi prorrogado no governo da então presidente Dilma Rousseff. Agora, foram prorrogações absolutamente normais e esperadas. A afirmação do Ministério Público de que houve tráfico de influência do ex-presidente Lula para prorrogar essa medida provisória, ela é absolutamente fantasiosa. Tanto é que as próprias testemunhas que o Ministério Público arrolou desmentiram esta versão. O que se tem ali é uma tramitação correspondente à prorrogação de um benefício. Quando você vai prorrogar um benefício, você não precisa discutir a exaustão elementos que já estão discutidos e colocados no processo. Então, repito, não há qualquer prova da participação ou muito menos da prática de um ato ilícito do ex-presidente Lula. Mas sim, o que ficou claro no processo é que existe uma prorrogação normal de um benefício que, eu insisto, foi criado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que aliás prestou depoimento e reconheceu essa situação. Então, tudo mais perde sentido quando você tem elementos concretos que mostram essa situação que eu coloquei. Os defensores do ex-presidente Lula dizem que não existe uma mala, nem uma conta no exterior em nome dele, e nem esse trânsito de dinheiro que seria natural de uma pessoa que é acusada de tantos crimes. A defesa tem se batido nisso também, nessa posição? Olha, isso é um elemento relevante, porque realmente, como eu já disse, as acusações que são feitas contra o ex-presidente Lula não têm materialidade. Então não tem a mala do dinheiro, não tem o recibo, não tem elementos que poderiam, de uma forma real e concreta, indicar ao menos indícios da prática de um ato ilícito. No caso das acusações contra o ex-presidente Lula, são elas todas baseadas em ilações e suposições. Então esse é um elemento realmente bastante importante para ser analisado nas acusações. Agora, existe mais. Só na primeira ação nós já tivemos cerca de 30 audiências e 73 testemunhas ouvidas. Na segunda ação, nós tivemos também aproximadamente 30 audiências e 98 testemunhas ouvidas. Na ação de Brasília, outras dezenas de testemunhas ouvidas. Ora, depois de tantas testemunhas ouvidas e nenhuma delas ter confirmado a acusação ou as acusações do Ministério Público, isso é muito sintomático. Significa que realmente essas hipóteses, essas especulações não têm qualquer correspondência com a realidade dos fatos. Mas vamos finalmente então para a questão dos delatores. O ex-presidente foi delatado por Delcídio do Amaral, vai ser delatado pelo Léo Pinheiro formalmente, pelo Antônio Palocci, possivelmente pelo Marcelo Odebrecht. As delações, elas se sustentam, essas que são a palavra no primeiro processo, uma delas foi essencial para o juiz Moro, elas se sustentam, essas delações, os documentos que vieram junto, as provas que vieram junto com elas, são comprometedoras para o ex-presidente? Definitivamente não. O que nós vemos, e isso está claro, pelo menos atualmente está mais claro, é que as delações têm um problema sério. Elas, primeiro, são realizadas, são negociadas sem que exista transparência. Então você não tem, durante o processo de negociação das delações, nenhuma documentação, o que torna esses processos de negociação altamente questionáveis.
É verdade que a lei não prevê a documentação. Agora, a lei ela é bastante vaga e genérica no tratamento da delação premiada. Para que se tenha uma ideia, a lei tem um único artigo tratando das delações premiadas. Então, é preciso que haja um aprimoramento legislativo para que o processo de delação se torne mais disciplinado, vamos chamar assim, inclusive para que se possa conferir a idoneidade do processo como um todo. Agora, indo para os casos concretos que você citou, efetivamente foram referências feitas por delatores formais e informais, sem nenhum elemento de corroboração, sem nenhuma prova daquilo que eles disseram. Então, primeiro veio o Delcídio. Delcídio fez uma delação, fez acusações, e depois o próprio Ministério Público hoje reconhece que a delação dele em relação ao ex-presidente Lula foi uma delação sem qualquer sentido, porque depois de um processo todo foi reconhecido que não há nenhum elemento. Os demais, no caso de Léo Pinheiro, no caso de Marcelo Debrecht e outros, da mesma forma não apresentaram qualquer elemento de corroboração. Então não basta a pessoa montar uma versão e dizer, olha, minha versão é correspondente com esta agenda, mas você vai ver, é um papel apócrifo, é um papel sem origem. O pedágio, como disse Léo Pinheiro, mas o que prova um pedágio? Você não consegue provar absolutamente nada. Então, o que se tem muitas vezes é as pessoas, o Ministério Público diz que está recebendo elementos de corroboração, quando na verdade são papéis sem nenhum valor probatório e aos quais não se pode dar qualquer credibilidade. Então, definitivamente, as delações têm um problema real, inclusive do ponto de vista legislativo, e esses mais recentes escândalos envolvendo as delações só vêm a confirmar que existe um problema no processo de delação que precisa ser resolvido a fim de que se possa efetivamente ter um instituto que contribua para as investigações, mas que não sirva para deturpações ou até mesmo para perseguições a determinadas pessoas. E só lembrando uma coisa, a própria imprensa denunciou que algumas delações tinham como condição sine qua non, ou seja, como exigência fundamental, que o delator citasse o nome do ex-presidente Lula. Nós levamos essas denúncias da imprensa à Procuradoria-Geral da República, mas não houve ali um interesse de investigação. Os processos, essas denúncias foram sumariamente arquivadas. Então, eu acho que todo esse conjunto mostra realmente a necessidade de uma cautela muito grande em relação às delações e, no caso específico do ex-presidente Lula, a impossibilidade de se dar qualquer credibilidade a palavras soltas e não confirmadas por qualquer documento de delatores formais e delatores informais. E aí já fica por conta da minha palavra, as delações acabam servindo para as manchetes. E aí a gente tem que voltar àquela cartilha do juiz Moro sobre a Lava Jato, mãos limpas na Itália, segundo a qual é muito importante condenar primeiro na opinião pública. Obrigado, doutor Cristiano. Eu agradeço a oportunidade e agradeço a todos que estão nos assistindo.